César descobre que foi envenenado por engano em um plano cruel de Odete e decide se unir a Marco Aurélio para derrubar a poderosa, ainda mais depois de desenvolver efeitos colaterais terríveis. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, a Megera revela ao marido que adulterou remédios para fragilizar Marco Aurélio, mas a trama dá errado e César acaba ingerindo a substância. Doente e furioso, ele encontra no hospital a confirmação de que a manipulação quase lhe custou a vida. Entre a indignação e a sede de justiça, César procura Marco Aurélio e expõe a confissão de Odete. O encontro, que poderia terminar em confronto, dá origem a uma aliança inesperada. Juntos, eles passam a planejar a vingança contra a mulher que tentou controlar o jogo, mas acabou transformando o marido em vítima e cúmplice do seu maior inimigo. Tudo deverá acontecer logo após César passar mal, depois de tomar remédio envenenado, sem querer, e ter que ir para o hospital. César volta do hospital ainda tonto, o corpo pesado como chumbo, a cabeça latejando sob a faixa branca que cobre parte da testa. Empurra a porta do quarto do hotel com esforço, respira fundo e fala, exausto: a dor não passa, até o remédio que me deram foi fraco. Ele larga a pasta sobre a poltrona, se joga na cama e fecha os olhos. Odete, sentada em frente à penteadeira, o observa pelo espelho. O olhar dela mistura culpa e frieza. Levanta-se devagar, ajeita a manta sobre os joelhos dele e fala contida: eu preciso te contar uma coisa, César. César abre os olhos, encara a figura elegante e ao mesmo tempo sombria da esposa e questiona desconfiado: o que foi agora? Mas alguma surpresa sua? Odete hesita por um instante, como se medisse as palavras, mas logo suspira fundo e deixa cair a máscara de dissimulação. Aproxima-se, segura o braço de César e confessa, em voz baixa, quase sussurrada: eu encomendei um medicamento especial. Era para o Marco Aurélio. Eu queria que ele tomasse um remédio parecido com o que usa para a pressão. César se ergue com esforço, encara Odete como se não acreditasse no que acabara de ouvir e pergunta, aflito: o quê? Você fez o quê com o remédio dele? Odete estreita os olhos, a voz firme, mas com uma ponta de nervosismo. Eu mandei adulterar a fórmula. Não era para matar de uma vez. Era para desestabilizar. Ele tentou me matar primeiro, César. Eu não ia esperar para ser enterrada. Era defesa. Mas aí você tomou por engano e deu nisso. César empalidece, leva a mão à cabeça e murmura com a voz trêmula: meu Deus, você pode ter matado alguém. Você me colocou em risco. Eu fui parar no hospital. Odete se afasta, como se a acusação não a atingisse, e rebate, gelada: eu aponto o dedo para quem me ameaça. Marco Aurélio cruzou a linha, e eu só quis proteger a minha pele. César levanta-se num ímpeto, mesmo cambaleando, e grita, a raiva consumindo a dor: proteger? Você quase acabou comigo, Odete. Está cega, está perdendo o controle. Isso não vai dar certo nunca. Odete, de olhos faiscantes, se aproxima até ficar a poucos centímetros dele e fala, firme, com cada palavra como uma lâmina: eu faço o que for preciso para sobreviver, e se alguém me tocar de novo, não vou hesitar. César respira fundo, o nojo estampado no rosto, e responde cortante: eu não nasci para viver com medo de você. Eu não vou aceitar ser usado como peça do seu ódio. Odete se recompõe, ajeita o cabelo com frieza, pega a bolsa e antes de sair fala, seca: pode deixar que não vou mais te atingir nem sem querer. Mas agora eu preciso trabalhar na TCA, não atrapalhe. A porta bate, César fica sozinho, a garganta apertada, o corpo trêmulo de indignação. A confissão dela ecoa em sua mente como um veneno, e uma sensação ruim cresce dentro dele, um nó sufocante que não se desfaz. Horas depois, o quarto do hotel parece girar em torno de César.
Ele se levanta para pegar um copo d'água, mas cambaleia no corredor estreito. Apoia-se na parede, suando frio, e murmura assustado: "Não, isso está piorando." Ele tenta voltar para a cama, mas a visão fica embaçada, como se o chão estivesse afundando. Aperta as têmporas, a dor latejando, e pega o celular com dificuldade. A voz sai fraca, trêmula, quase um pedido de socorro. "Olavo, me ajuda. Eu tô passando muito mal." Do outro lado da linha, Olavo reage, alarmado. "César, segura firme, eu tô chegando aí agora." Minutos depois, a porta do quarto se abre com força. Olavo encontra César sentado no chão, encostado na cama, o rosto pálido, as mãos tremendo. Ele corre até ele, segura o braço do amigo e fala decidido: "Meu Deus, César, vem comigo. Eu te levo para o hospital agora." César tenta protestar, entrecortado. "Eu não consigo nem andar direito." Olavo o puxa com firmeza, o apoiando contra o ombro, e responde: "Então se apoia em mim. Você não vai cair, eu prometo." No hospital, a emergência se agita quando César é colocado numa maca. O médico chega apressado, examina os reflexos, pede uma bateria de exames e questiona com seriedade: "Houve ingestão de alguma substância diferente? Algum medicamento novo?" César tenta responder, mas a tontura não deixa. Olavo intervém, em voz baixa, quase como quem teme que alguém ouça: "Ele tomou um remédio trocado, pode ter sido adulterado." O médico o encara intrigado: "Isso é muito sério. Vamos checar efeitos tóxicos e fazer exames neurológicos. Pode ser um efeito colateral grave." Horas se arrastam. O tic-tac do relógio acompanha o coração disparado de César, até que finalmente o médico retorna. O semblante é grave, mas não desesperador. Ele fala firme. O quadro indica uma reação compatível com uma alteração farmacológica. Há sinais de comprometimento vestibular. Ele desenvolveu uma espécie de labirintite aguda, provocada por uma substância estranha ao organismo. César arregala os olhos, a respiração presa, e pergunta, quase chorando: "Isso é grave? Eu vou ficar assim para sempre?" O médico coloca a mão no ombro dele, tentando transmitir calma. Não é irreversível. Com tratamento adequado, repouso e evitando a substância, pode melhorar em semanas, mas precisa de acompanhamento e disciplina. Com o remédio certo, você terá uma vida saudável. César afunda na maca, entre dor e raiva. Fecha os olhos e murmura, num fio de voz cheio de rancor: "Isso não vai ficar assim. Quem fez isso vai pagar, e eu sei quem foi." Olavo, ao lado dele, segura sua mão com firmeza e fala preocupado: "Calma, César. Primeiro você precisa se recuperar. Depois a gente pensa no resto." Mas o olhar de César já não é só de dor, é de promessa. Uma chama de vingança começa a arder e o nome de Odete ecoa em sua mente como um veneno que precisa ser devolvido. No dia seguinte, César recebe alta, mas ainda carrega a sombra da fraqueza no corpo. O encontro com Olavo acontece num café discreto, quase vazio. O cheiro de café forte, misturado ao silêncio pesado entre os dois. César apoia os cotovelos na mesa, os olhos vermelhos de raiva, e dispara em voz baixa, mas cortante: "Foi a Odete, ela mesma me contou. O remédio era pro Marco Aurélio, mas eu tomei por engano." Olavo congela, o café a meio caminho da boca. Coloca a xícara de volta no pires com um estrondo leve. Encara César e fala atônito: "Você tá me dizendo que a Odete encomendou um remédio adulterado? Que planejou envenenar o Marco?" César assente com firmeza, a mão fechada em punho sobre a mesa. "Sim, ela alterou a fórmula. Queria destabilizar ele, deixar o Marco sem forças. Eu fui a cobaia dela sem querer
Eu podia ter morrido, Olavo. Morrido. Olavo passa a mão no rosto, o ar cansado de quem não quer acreditar. Isso é uma loucura. Odete perdeu qualquer limite. César rebate, a voz firme, cheia de rancor. Loucura é pouco, é crime. Eu tenho provas do que ela disse. Eu ouvi da boca dela. Isso não vai ficar assim, eu juro. Olavo tenta raciocinar, mantendo o tom baixo para não chamar atenção. Escuta, se você for direto na TCA, pode virar contra você. A Odete sabe manipular. Ela joga com mídia, com advogados, com dinheiro. A gente precisa de cautela. César se inclina para a frente, os olhos faiscando, e retruca. Eu não quero cautela, eu quero justiça. Se ninguém punir essa mulher, eu vou resolver com minhas próprias mãos. Olavo se remexe na cadeira, nervoso, olhando em volta para garantir que ninguém os ouça. César, não fala isso nem de brincadeira. Se você agir sem pensar, ela te destrói antes mesmo de você pisar no campo de batalha. César respira fundo, controla a raiva por um instante, mas a decisão já está tomada. Ele murmura num sussurro feroz que arrepia o ar entre eles. Primeiro eu vou avisar alguém. Marco Aurélio precisa saber. Ele tem o direito de saber que quase foi morto. E que só não aconteceu porque eu tomei o remédio errado. Olavo arregala os olhos, o choque evidente. Você vai contar pro Marco Aurélio? César, isso é brincar com fogo. Tem certeza do que tá fazendo? César solta um riso amargo, sem humor algum. Tenho. Se o Marco quer o inferno da Odete, eu vou entregar a chama nas mãos dele. Ela errou o alvo, mas não vai errar sempre. Eu não vou mais me calar. Olavo recosta na cadeira, engole em seco. Ele sabe que a decisão de César pode incendiar tudo, mas também sabe que, quando se trata de Odete Reutemann, o silêncio é só mais uma arma, e queimar pode ser a única saída. E então, César chega à TCA sem avisar Odete. O ambiente é de tensão. Os corredores ecoam com passos apressados de funcionários, mas ele segue firme até o escritório de Marco Aurélio. Ao entrar, encontra o rival sentado atrás da mesa, com o olhar frio e desconfiado. César não perde tempo. Joga as palavras como uma bomba. A Odete me contou. Ela mandou adulterar o remédio que era para você. E eu tomei por engano. Marco Aurélio se inclina na cadeira. Observa César como quem avalia uma peça rara e solta um riso seco, debochado. Sério? Alterou o meu remédio? Então a rainha do tabuleiro errou o alvo e fez você de cobaia? Interessante. César bate a mão na mesa, a voz embargada de indignação. Interessante? Eu quase morri, Marco. Isso não é um jogo. Marco Aurélio ergue as sobrancelhas, deixa escapar uma risada curta, carregada de ironia. Você foi vítima do plano dela e nem percebeu. Que sorte a minha que errou o tiro. César o encara com ódio. Sorte? Isso é loucura. Você vai deixar isso assim como se nada tivesse acontecido? Marco Aurélio pega o celular, digita calmamente, sem alterar o tom. Não gosto dela, César. Nunca gostei. Mas melhor ainda que você tenha vindo me contar. Agora eu tenho uma arma poderosa contra ela e vou usá-la no momento certo. César franze o senho desconfiado. O que você está tramando? Marco Aurélio gira a tela do celular discretamente, mostrando a transferência bancária concluída. Um valor vultoso cai na conta de César em segundos. Ele fala, frio como um empresário fechando o contrato. Aqui, 100 mil, não por caridade, por eficiência. Eu não quero barulho agora. Quero que você fique quieto e me mantenha informado sobre os passos da Odete. César recua na cadeira, encara a tela do próprio celular e vê o depósito confirmado. A mão treme, mas ele não desvia o olhar de Marco Aurélio. Você quer que eu vire um espião contra ela? Marco Aurélio sorri de canto, mordaz. Espião é uma palavra feia. Prefiro chamar de colaborador. Eu quero a queda dela, mas no tempo certo. Se você ajudar,
Ganha. Se atrapalhar, perde. O silêncio pesa. César respira fundo, a raiva queimando, mas a tentação do dinheiro e a promessa de vingança contra Odete falam mais alto. Ele aperta o celular na mão, como se fosse uma arma invisível, e responde decidido: eu aceito, mas ela vai pagar caro. Ninguém joga com a minha vida desse jeito. Marco Aurélio relaxa na cadeira, satisfeito, e arremata, gelado: então estamos combinados. Agora vai cuidar da sua saúde, César. O resto, deixa comigo. César sai da TCA com passos firmes, mas o peso no peito aumenta. O dinheiro no banco é apenas a prova de que agora está envolvido em algo maior. Ele sabe que cruzou uma linha perigosa e que dessa vez a ruína de Odete pode não vir só de inimigos declarados, mas também de dentro da própria casa. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.